O ativismo digital é o ativismo que usa as novas tecnologias digitais. É o conjunto de possibilidades de ação em prol de uma determinada causa, a partir de uma determinada visão política, por meio das novas tecnologias digitais. Tem uma literatura sobre ativismo digital que nasce junto com a internet e que busca esclarecer, mapear, analisar os impactos das novas tecnologias nas formas de ativismo. O ativismo digital ele tem pelo menos duas dimensões que eu considero que são importantes para a gente delimitar um pouquinho mais esse conceito que é bastante amplo, definido de forma bastante ampla. A primeira dimensão é que é contencioso. Quando a gente fala em mobilizar-se em prol de uma causa, de uma visão de mundo, a gente está falando necessariamente de uma atuação política, a gente está falando necessariamente de posicionar-se com relação a algo contencioso, posicionar-se na luta política. A segunda dimensão do ativismo digital é a sua dinâmica. E aí ele é dinâmico porque, obviamente, as tecnologias digitais, elas mesmas são muito dinâmicas. Há pouco tempo a gente não tinha o Facebook, menos ainda o WhatsApp, e no futuro novas tecnologias, novas plataformas aparecerão que permitirão que a gente faça esse ativismo digital de novas maneiras também. E é dinâmico porque a apropriação dos atores dessas tecnologias também é algo dinâmico. Não é só a tecnologia que oferece novas possibilidades de ativismo político, mas os próprios ativistas vão se apropriando dessas tecnologias de novas maneiras, vão aprendendo a usar essas tecnologias de maneiras que não tinham sido antecipadas, talvez nem pelos próprios criadores dessas tecnologias. Então, por exemplo, o vomitaço. Não sei se tinha se antecipado que o vomitaço seria utilizado para o ativismo político como ele foi utilizado recentemente no Brasil. O ativismo digital inclui um conjunto de formas muito diversas de interação com as novas tecnologias. Muita gente associa o ativismo digital ao clique-ativismo ou ao ativismo de sofá, aquele ativismo que as pessoas literalmente não têm que sair do conforto das suas cadeiras, do conforto dos seus sofás para atuar politicamente. Então basta curtir, basta compartilhar, basta assinar uma petição e pronto, você já participou, você já é um ativista digital. O ativismo digital é isso. E realmente, as novas tecnologias permitem fazer isso de uma forma que a gente não tinha visto antes. Permitem que indivíduos que não necessariamente vêm de movimentos sociais, vêm de organizações da sociedade civil ou que participam de partidos políticos tenham uma atuação política, uma atuação ativista, que não era possível da mesma maneira antes do acesso a essas tecnologias digitais. Mas o ativismo digital também é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que curtir, compartilhar. Existem várias formas, níveis de comprometimento das pessoas com o ativismo digital que muitas vezes não são tão visíveis, não são tão públicas quanto a timeline no Facebook ou grupo de WhatsApp. Elas incluem, por exemplo, listas de e-mails, grupos fechados e muitas outras. Uma maneira interessante, talvez, de pensar nessa diversidade é pensar nesses diferentes níveis de comprometimento, é pensar no ativismo de curto prazo versus o ativismo de longo prazo. Uma coisa que acontece também muito quando a gente pensa em ativismo digital é associar o ativismo digital às plataformas de redes sociais. Isso ganhou muita força durante a chamada Primavera Árabe, porque expressões como a revolução do Twitter ou a revolução do Facebook ganharam muita presença, na imprensa. Mas, de novo, o ativismo digital é mais amplo do que isso. Ele ocorre sim nessas plataformas de redes sociais que permitem níveis de interação e de produção de conteúdo que são muito interessantes para o ativismo digital, mas ela se dá também em várias outras plataformas digitais que, como eu disse antes, são muito dinâmicas e vão mudando muito ao longo do tempo. Um bom exemplo do uso das novas tecnologias digitais para o ativismo político é a questão da organização dos protestos. Nós vimos que isso tem mudado muito
E, em boa medida, graças a essas novas tecnologias. No Brasil, em vários outros lugares do mundo, eu acabei de mencionar a Primavera Árabe, vemos que realmente essas novas tecnologias ajudam a organizar protestos de uma forma que a gente não tinha visto antes. Em parte porque essas novas tecnologias permitem encontrar outras pessoas, criar redes mais amplas com pessoas que pensam de forma parecida ou que têm um objetivo parecido naquele momento. Então, temos visto a organização de flash mobs. É um exemplo do ativismo digital para uma ação offline, uma ação presencial de curto prazo, que é um protesto curto, específico, organizado, por exemplo, em uma praça, em um shopping center, mas também podemos pensar em processos um pouco mais longos de ciclos, como no Brasil de 2013, ciclos de protestos que têm duração de um mês ou mais e que são muito apoiados nessas novas tecnologias digitais para encontrar pessoas, difundir a informação sobre esses protestos. Então, o ativismo digital ele não pode ser pensado como exclusivamente digital. Ele tem sempre que ser pensado na sua relação com o ativismo presencial, na sua relação com as ruas, na sua relação com o que está acontecendo fora do chamado mundo virtual.